Este é o canal Outro Livro, Conversas Literárias. Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu converso com o Júlio Pimentel Pinto, autor de Sobre Literatura e História, Como a Ficção Constrói a Experiência, lançado em março pela Companhia das Letras, livro de 272 páginas. Obrigada, Júlio, por aceitar nosso convite para dialogar sobre o teu livro. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com você e com vocês. Uhum, obrigada. Bom, o Júlio é professor do Departamento de História da USP, né? E autor de pelo que eu pude ver aqui, uma vasta produção, né, acadêmica. É, Entre outros livros, né, Uma Memória do Mundo, Ficção, Memória e História em Jorge Luiz Borges, publicado em 98 pela Estação Liberdade. Depois cito também A Leitura e Seus Lugares, também pela Estação Liberdade em 2004. A Pista e a Razão, uma história fragmentária da narrativa policial, publicado em 2019 pela E-Galáxia. E este livro sobre o qual conversaremos, eu li pela edição digital, no Kindle, né? É um livro sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, que foi recém-lançado agora em 2024, né? Como eu disse, pela Companhia das Letras. É, Júlio, eu queria começar dizendo que foi dificílimo para mim selecionar as questões para a conversa, porque a leitura evocou uma constelação de discussões críticas muitíssimo pertinentes para o nosso tempo, né? E eu fiz uma filtragem que foi moldada também pelos meus próprios interesses, né? Não apenas acadêmicos, mas como leitora também, né? E eu começo pelo teu livro propriamente, né? Sobre literatura e história anuncia, acho que de maneira bem direta, os seus objetivos já no primeiro parágrafo, né? No parágrafo de apresentação. E trata-se de uma citação do segundo volume, né? Dos Diários de Emílio Reise, do escritor argentino Ricardo Pilha, que diz o seguinte, eu vou citar, né, a referência. Abre aspas, nunca me preocupou a ideia de que a literatura nos afastasse da experiência, porque, para mim, as coisas acontecem ao revés. A literatura constrói a experiência. Essa é a citação. Então, tomando essa proposição que você escolhe para abrir o teu livro, e também como ponto de partida para a nossa conversa, eu gostaria de saber como você construiu o teu livro, afinal de contas, a partir de quais inquietações exatamente. Bom, Ana, agradeço de novo o convite. É curioso e interessante. A sua primeira observação de que você foi selecionando as perguntas, em função dos seus interesses de leitora, tal, na verdade é um dos temas do livro, né? Porque uma das questões mais importantes e que atravessa o livro todo é como a leitura ela continua o livro. Como ela é sempre ativa, ela é necessariamente construidora, e por meio da leitura, nós vamos fazendo qualquer livro, né, o meu qualquer livro, com que o livro vá adquirindo, vá se aproximando das nossas inquietações, das nossas preocupações, dos nossos temas, né? Bom, esse livro ele é resultado de muito tempo de trabalho, muitos anos mesmo, quase 40 anos, trabalhando conceitual e praticamente com a relação ficção-história. Eu, eu brinco com alguns amigos que esse é o livro da minha vida. O que não significa que eu pretenda parar de trabalhar e muito menos que pretenda morrer. Mas, de alguma maneira, ele organiza, ele sistematiza dois tipos de discussão. Primeiro, uma discussão teórica. Afinal de contas, como é que literatura e história podem dialogar? De maneira que a literatura não seja apenas um exemplo para a história. Isso acontece com muita frequência. Você estava lá escrevendo um texto sobre história, e daí a pessoa fala: Ah, veja só, no Machado de Assis aparece isso. Então dá uma ilustradinha, é bonitinho, né? Dá um creminho, tal coisa, mas é um uso acessório. Ou o oposto.
Mas você, às vezes, lê um texto de crítica, de teoria literária, e num dado momento se vai discutir o Graciliano Ramos, por exemplo, e se entra no panorama, se faz um breve panorama, um parágrafo, dois parágrafos, do Estado Novo, da prisão dele, etc., recorrendo à história para dar o que normalmente é chamado de contexto, né? De novo, é um uso acessório. O que eu venho tentando nas últimas décadas é pensar como é que uma e outra, ficção e história, podem se olhar a partir de lugares distantes, quer dizer, eu olho a ficção como historiador, então eu tô meio. Eu estou numa posição de um certo estranhamento, e eu olho a história com o meu olhar de crítico literário. E também produzo esse estranhamento para que uma e outra se reconheçam e possam colaborar uma com a outra, não é? Possam dialogar de verdade, de fato. Daí o livro é composto por dois ensaios teóricos, um que abre e um que fecha o livro, e no meio do caminho, textos que exploram autores, circunstâncias, etc., variadas. Então, tem os autores que eu estudo faz muitos anos e que são e são meio onipresentes no livro, Jorge Luiz Borges e Ricardo Piglia, né? Borges eu estudo desde o primeiro texto que eu publiquei sobre Borges foi em 89, quer dizer, faz 35 anos que eu estudo Borges, e Piglia faz uns 15, 20. Então, os dois são presenças ininterruptas no livro, mas a gente passa por Juan Carlos Onetti, passa por Milton Ratum, passa por Miguel Sanches Neto, passa por Cláudia Pinheiro, por Alba de Céspedes, enfim, ah, buscando a partir, sobretudo, da literatura hispano-americana, não é um livro só de literatura hispano-americana, mas essa é a área em que eu atuo diretamente, ah, exemplos, casos, possibilidades desse diálogo entre ficção e história. Então, é um livro que tenta, na verdade, retomar um debate, o do diálogo entre história e ficção, que está instalado no Brasil desde os anos 70, a bem da verdade, atualizar um pouco as referências teóricas desse debate e, ao mesmo tempo, pensar de que forma essa reflexão nos ajuda, desculpe, nos ajuda a entender melhor certos recortes, certos intervalos históricos e certas obras literárias. E de que modo você concebeu essa estrutura da obra propriamente, em que você tem um primeiro momento de discussão teórica, depois uma outra parte, né, denominada uma parte denominada teoria, depois vem leituras, análises críticas, na seção diálogos, na seção leituras e depois uma sessão final, né? De que modo você concebeu essa estrutura de encaixes dessas discussões? Olha, a abertura é exatamente dessa forma. O livro está dividido em quatro partes, né? Teoria, diálogos, leituras e mais teoria, né? A primeira parte é composta por um ensaio que faz um balanço geral da questão. Parte de um poeminha do Pessoa, um poema muito conhecido, né? Autopsicografia. Eu faço uma leitura relativamente rápida desse poema, tentando extrair dele alguns temas que me interessam especialmente, não é aquela, o poema é um poema que mais ou menos todo mundo conhece, né? O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deverá sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que ele não tem. E daí o poema prossegue, né? E assim nas caras da roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Mas me interessa sobretudo essa primeira parte, porque nela Pessoa propõe três, ah, três dores diferentes, né? A dor sentida, a dor escrita e a dor lida, né? E ao fazer isso na prática, ele aponta para uma questão teórica que é importantíssima. Existe a realidade, existe a verdade, é lógico. Nós buscamos narrar
essa verdade, representar essa verdade, mas a narração não é a verdade em si, não é? Não é aquela dor, né? A dor escrita é diferente da dor sentida, então, por mais que nós tentemos colar o referente, aquilo que nós estamos trabalhando com o texto, com a narrativa, há uma discrepância, há um salto, e aqueles que depois vão ler o que a gente escreveu, vão ler outra coisa. Vão ler as próprias dores, vão ler a dor, uma parte, ou uma forma, uma face da dor que o poeta, né, no caso, sentiu. Então, discernir esses três espaços, o espaço da experiência, o espaço da narração da experiência e o espaço da leitura, é, no fim das contas, a base para pensar a relação história e literatura. Porque história tem um compromisso com a verdade. Não é uma verdade absoluta, não é a verdade definitiva. De repente, a gente pode descobrir um documento e tudo aquilo que a gente sabia tem que ser refeito, tem que ser remodelado. Mas a história não pode inventar um personagem, não pode inventar uma situação. Nós temos que nos manter, nós historiadores, temos que nos manter atentos àquilo que os documentos dizem, fazer a crítica, perceber a perspectiva, tudo isso. Mas, de qualquer maneira, temos que nos manter presos àquilo que a documentação disponível, acessível, nos oferece. O ficcionista, não. O ficcionista pode criar um personagem que seja a síntese de várias figuras que viveram naquele tempo. Ele pode criar formas representativas de um período, de uma situação histórica que, para lidar, para narrar com documentação, você tem que ficar ajeitando daqui, ajeitando dali, vai deixar uma série de brechas, vai deixar uma série de vazios, porque a documentação não cobre tudo. A ficção você pode cobrir, né? Ocupar esses interstícios e fazer um relato que seja completo. Nos dois casos, estamos falando de uma experiência que aconteceu de uma forma e de uma narração da experiência que foi outra. Agora, daí a gente solta esse texto na mão do leitor. E o leitor, como você já esclareceu no começo, vai fazer as suas escolhas, vai buscar suas preferências, vai mover o seu repertório, né? Vai entender algumas coisas, não vai entender outras, vai aproximar da sua experiência. Ele vai transformar aquilo em outra coisa. Então, esse primeiro ensaio parte do poema do Pessoa para abrir as discussões que depois vão ser desenvolvidas gradualmente no livro. A discussão sobre a relação verdade e representação, a discussão sobre a leitura, a discussão sobre bom, um tema que é importantíssimo, que é o tema do anacronismo, né? ah, o anacronismo durante muito tempo, você olhar o passado com os olhos do presente, né, em linhas gerais, ele foi visto como o maior pecado que um historiador pudesse cometer. E, de fato, se você tenta impor os valores do presente ao passado, você não consegue entender o passado jamais, né? Eu lembro, uns anos atrás, havia um livro didático de história que, no capítulo sobre a conquista europeia da América, do Brasil especificamente, falava assim: os portugueses não tinham consciência ambiental, né? Bom, é óbvio que os portugueses não tinham consciência ambiental. Consciência ambiental é um valor do nosso tempo, né? Não existe sequer a categoria, né? Então esse é um anacronismo que atrapalha tudo, né? Que faz com que você tente pôr os óculos do presente para enxergar todos os tempos do mesmo jeito, padronizando e tal. Mas existe um outro tipo de anacronismo. O Georges de Dilberman, pensador, historiador da arte francês, ele levanta esse tema de maneira muito sagaz, né? Existe um outro anacronismo que é inevitável. Eu nunca vou conseguir pensar exatamente como aquele que viveu. Eu tenho que buscar essa aproximação, eu tenho que me pôr na pele dele, mas eu nunca vou pensar exatamente. Por outro lado, eu tenho uma vantagem em relação a ele. Eu tenho a visão de conjunto, que alguém que vive uma experiência tem. E eu tenho o depois dessa experiência, no que ela deu, né? Aquela coisa. Teve um tempo atrás, época da pandemia, governo Bolsonaro, etc., que o pessoal dizia assim: eu tenho pena dos historiadores do futuro que vão ter que explicar essa confusão danada. Não, a gente tem que ter pena de quem viveu aquele presente, nós, não é? Porque os historiadores do futuro vão ter
uma perspectiva muito mais ampla e vão poder enquadrar aquilo pensando o que veio antes, pensando o que veio depois, tal. Então, esse deslocamento temporal, que também é uma forma de anacronismo, ele acaba por ajudar a percepção. Então, o tema do anacronismo também está nesse ensaio, e depois reaparece e tal. Bom, daí a segunda parte, que se chama diálogos, eu não vou falar de cada ensaio assim, senão a gente não sai daqui esse ano. Mas, enfim, a parte de diálogos tenta sempre mobilizar um ou dois ou três autores, uma ou duas obras, para pensar de que forma elas dialogam, de que forma elas respondem às inquietações do seu tempo. Obras quase sempre literárias. Vou usar só um exemplo, é um dos meus ensaios preferidos no livro, um ensaio que compara dois autores, um cubano e um brasileiro, o José Martí e o Joaquim de Souza Andrade, chamado Sousândade, que escrevem contemporaneamente, eles não se conhecem, eles vivem em Nova York na mesma época, tanto Martí quanto Souza Andrade viveram lá, eles escrevem sobre a ideia de América, né? E tem propostas com muitas semelhanças. O Sousandrade na sua poesia épica, o Guesa, o Martí na sua correspondência, nos seus escritos, nos seus artigos políticos, etc. Eles têm ideias que estão muito próximas uma da outra, mas têm saídas também tem saídas diferentes para a questão do que é a América naquele momento, né? Então, esse é um exemplo. Então, a parte diálogos é sempre por obras ou autores em conexão. A parte leituras, daí é mais fechada, né? Eu pego, por exemplo, Cinzas do Norte, do Milton Ratum, e faço lá uma discussão sobre a arte, como a arte é os signos da arte são o que guiam o desenvolvimento do romance. E a última parte, mais teoria, daí é um texto mais denso, mais pesado, que parte dos diários de Ricardo Piglia, que você citou na abertura da entrevista, os diários de Emílio Renzi, né, editados em 3 volumes pelo Ricardo Piglia, parte dos diários para pensar a estrutura do diário, o quanto um diário é uma escrita de si, o diário é um álbum, é uma colagem, não é esse conceito de álbum que vem do Mallarmé, eu leio Mallarmé um pouco através do Roland Barthes, mas como essa forma diário que tanta gente pratica de uma maneira meio automática, né? Como essa forma diário ela traz muita informação sobre o jeito da gente relatar a própria vida, né? Então é isso que é o livro, né? Eu acabei falando demais, o professor às vezes fala demais, acabei falando demais, mas isso que é o livro, por isso essa distribuição em 4 sessões. Não, perfeito. Já inclusive respondeu uma pergunta que eu tinha já pensado aqui é, sobre essa ideia de Brasil, né? Mas, como eu disse antes, né? Tem é difícil filtrar as discussões ali, porque tem uma constelação de discussões e referências no teu livro, a discussão sobre literatura e história, entre o real e o imaginado, entre o vivo, o vivido e o inventado. Essa discussão já está toda anunciada no título, né? Mas também tem toda a discussão sobre os gêneros literários, sobre o diário, sobre o Hum, romance policial, sobre o próprio romance, né? Propriamente, o ensaio, sobre as vanguardas latino-americanas, sobre a relação entre o Brasil e a Latinoamérica. Mas ainda assim, diante desse quadro bem complexo que está construído no teu livro, para mim, né, a presença que se sobressai é a do Ricardo Pilha. Eu acho que não apenas por essa citação na abertura do livro, mas pela presença desse autor ao longo do livro, especialmente no capítulo final, quando você discute mais detalhadamente os diários, né, de Emílio Renzi. E eu queria repetir a pergunta que você mesmo faz num outro artigo que eu encontrei publicado, acho que é de 2006, em que você diz o seguinte: você se pergunta, na verdade, né, como a literatura e a história, formas narrativas distintas, mais aparentadas, se encontram na escritura do Piglia. E emendando, eu aproveito para te perguntar como é que você
se cola ou se descola da figura do Piglia? Ah, isso é uma dificuldade monstruosa, né? Eu repito, ontem mesmo, dando uma aula, eu repeti uma fórmula que eu vivo há tantos anos imerso na obra do Borges e do Piglia que eu penso através deles, né? Muitas vezes eu acho que eu penso através deles, ou seja, o que não significa concordar sempre, é claro, mas significa que há há uma certa forma de ver a escrita ficcional, historiográfica, que Borges projetou, que Piglia depois projetou, que me contaminou tão profundamente que é muito difícil haver esse afastamento. Bom, descolar-se de Piglia, que está presente em 3 ou 4 ensaios do livro, na verdade, embora eu tenha essa longa história com Borges, já faz alguns anos que eu trabalho prioritariamente com Piglia, e especialmente com os diários de Emilio Renzi. Descolar-se de Piglia, eu acho que é possível quando a gente percebe a diversidade de Piglias que a obra dele oferece, né? Antes da publicação dos diários, eles começaram a sair em livro em 2015. Nós sempre a primeira edição a edição brasileira do primeiro volume é 2017, mas a edição em espanhol é 2015. A gente sempre soube que Piglia escrevesse diários. Ele sempre falou disso em entrevistas, em alguns momentos ele pôs pequenos trechos, etc., não é? Ah, e esses diários que se arrastaram ao longo da sua vida inteira, né? Viajaram com ele, alguns cadernos se perderam, não estava sempre em cadernos, etc. Hoje esses cadernos estão lá na Universidade de Princeton, onde ele deu aula há muitos anos, né? Onde se aposentou, inclusive. E só que quando ele publica esses diários, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre o que está nos cadernos e o que aparece nos livros. Ele seleciona, em primeiro lugar, e seleciona por vários motivos, inclusive porque vivia ali um momento. um- Logo que ele começa a mexer nos diários, nos cadernos para editá-los, ele é diagnosticado com uma doença terrível, percebe que num prazo relativamente curto, ele vai ter limitações muito sérias, o que de fato aconteceu, tal. Ele, inclusive, ele morre poucos meses depois de entregar à editora o último volume dos diários. Ele não chega a ver a publicação do último volume dos diários, né? Um Dia na Vida, é assim que se chama o terceiro volume. Então a primeira percepção é que uma coisa são os cadernos, outra coisa são os diários. Uma coisa é o que foi a anotação dia a dia, as entradas, o caderno que fica aberto ali na mesa dele, ele anota. Seja um comentário sobre livros, um encontro que ele teve com um amigo, alguma discussão teórica, algum bate-boca que ele fez, lista de compras, tá tudo ali. Outra coisa são esses cadernos transformados, alterados, reescritos. Bom, primeiramente, selecionados, reescritos e editados, misturados com material ficcional, porque os 3 volumes do diário, o primeiro e o terceiro, sobretudo, tem sessões. O segundo é o único que é diário contínuo, mas selecionado, reescrito, tudo isso. Mas o primeiro e o terceiro tem sessões em que ele introduz textos, em que ele ou seja, você percebe ali um autor multifacetado, você confirma ali um autor multifacetado que já dava para perceber antes, quando você via o Piglia contista, Prisão Perpétua, por exemplo, o Piglia crítico, né? O Último Leitor, Crítica e Ficção, né? Vários volumes de crítica. O Piglia, hoje em dia a gente diria, né? No caso dele, com um certo cuidado, ativista, ou seja, o sujeito que participa muito vivamente das discussões do seu tempo. O Piglia leitor, às vezes um leitor cruel,
com o que caía na mão dele, inclusive em caso de textos de livros de amigos. O Piglia é romancista, que talvez seja o mais conhecido, mais frequentado, né, de respiração artificial, dinheiro queimado, etc. Né? Então, eu acho que se descolar de Piglia e conseguir ter, então, esse distanciamento, esse estranhamento que permite um olhar mais balizado, né? Todo exercício crítico depende do distanciamento, né? Você não tem atitude crítica se você se miscuir demais no seu objeto. Então, distanciar-se de Piglia é mais fácil e, ao mesmo tempo, é inevitável na medida em que você está lidando ali com uma miríade de autores diferentes. A começar pelo fato de que tem dois nomes, né? Tem Ricardo Piglia e tem Emílio Renzi. Emílio Renzi não é só o nome que assina os diários. Emílio Renzi é personagem dos romances dele. Ele assinou artigos de jornal com o nome Emílio Renzi nos anos 60. Então, aí já tem uma duplicidade, né? Alguns comentadores falam assim, é o alter ego. Eu acho interessante a ideia, mas limita um pouco. Na verdade, é uma espécie de projeção, é um outro de si mesmo, né? É alguém que permite que você olhe. Então, tanto no caso de Piglia quanto no caso de Borges, são autores muito diversificados internamente. E daí reunir essas figuras, essas personas que os compõem, ajuda também a manter um certo prumo, né? Ficar um pouquinho mais distante, ao mesmo tempo olhar com mais cautela. Depois, desculpa, depois eu quero voltar, se for possível, àquela frase que você citou no início, que é a frase que abre o livro, né, Uhum. sobre a ficção como construtor da experiência, mas mais para frente, se você achar adequado, a gente volta. Imagina, fica à vontade para para a gente. Fui aqui, né? Como eu disse, o livro, na verdade, foi ativando a minha memória de leitora e em outro ponto, acho que tem dois momentos do livro você menciona o Facundo, né? Do Domingos Sarmiento, e eu tenho que dizer assim, que eu acho que foi assim no tempo de doutorado uma das leituras mais impressionantes que eu fiz. Foi uma disciplina do professor Fernando Gil, até que já esteve aqui para conversar sobre o seu trabalho sobre, né, o romance rural. E aí, no prefácio, que é justamente escrito pelo Ricardo Piglia, né? O prefácio foi traduzido por você. E aí eu queria te perguntar como é que essa discussão feita pelo Piglia no prefácio nos ajuda a compreender esses paradoxos, né, Ah, essa dupla realidade dos escritores na América Latina, né? Tema que também vai ali aparecer na tua discussão sobre, né, na própria discussão sobre o Sousa Andrade e o Martí, sobre as vanguardas também, né? Como é que você vê essa dupla realidade? que pergunta inteligente, que pergunta interessante. Muito obrigado. Bom, eu sou, né, professor de História da América Contemporânea. Né? Eu dou aulas sobre século XIX na América Hispânica, processo de independência, formação nacional, etc., e sobre século XX, todos os temas básicos do século XX. Claro, também trabalho em disciplinas optativas, questões literárias, etc., mas a princípio eu sou professor de História da América Contemporânea lá no Departamento de História da USP. Portanto, a leitura de Sarmiento, a leitura do Facundo de Sarmiento, é uma leitura que me acompanha desde a faculdade. Na verdade, você sabe, eu tenho uma relação afetiva, inclusive, porque quando eu estava na faculdade e fui fazer História da América Independente com a Maria Lígia Coelho Prado, que depois foi minha orientadora, né, pesquisadora, professora maravilhosa, ah, a disciplina do século XIX, América Independente I, chamava-se assim na época. Eu fui escolher o seminário sem entender nada do riscado, sem a menor ideia do que era aquilo, e escolhi pela data. E era o Facundo. E a partir daí, enfim, eu fiquei muito impressionado com o livro. Era um garoto, né? Tinha 84, eu tinha 19 para 20 anos, né?
Eu fiquei muito impressionado com o livro, isso gerou o trabalho final do curso, daí no semestre seguinte eu prossegui esse trabalho para o século XX, isso virou um mestrado, que daí já não tinha a ver com o Facundo, sobre participação política dos militares na Argentina. Bom, então o Facundo tá na minha vida. E o Facundo é, de fato, um texto, Facundo, ou Civilização e Barbárie, né? Só porque, para esclarecer quem quiser ler, é um longo, uma longa digressão do Domingos Faustino Sarmiento, pensador, político argentino, chegou a ser presidente argentino entre 1868 e 1874, e o subtítulo é Civilização e Barbárie, em que Sarmiento anuncia uma percepção da Argentina, mas na verdade da América como um todo, dicotômica, não é? Dualista. Uma parte é civilizada, uma parte é bárbara. E esse dualismo, ele tem um impacto danado no pensamento latino-americano daí para frente, inclusive aqui no Brasil, né? E até hoje você vê as pessoas ainda manejando essa ideia de que nós vivemos entre a civilização e a barbárie. Uma ideia que tem, no fundo, é uma ideia racista, uma ideia bastante preconceituosa, excludente, etc., mas não é a nossa discussão aqui agora. E nesse ensaio do Piglia, que a Kozak Naif, nessa edição que você citou, usou como prólogo ao livro, nesse ensaio, o Piglia discute algumas questões importantíssimas do livro do Sarmiento. Uma delas é justamente essa. Às vezes, as pessoas se enganam e citam o subtítulo do Sarmiento como civilização ou barbárie. E fala, não, prestemos atenção. A conjunção não é alternativa, a conjunção é aditiva. Civilização e barbárie. Ou seja, ele quer juntar essas duas coisas, né? Para Sarmiento, essas duas coisas são indissociáveis. Essas duas coisas estão conectadas, não é uma opção ir para um lado ou para o outro. É um mundo partido e esse mundo partido está associado. Então ele levanta esse tema, ele levanta um tema muito curioso, que é o do Sarmiento escritor, né, que no momento em que ele, que é o título inclusive do ensaio, que no momento em que ele se engaja definitivamente na vida política, se torna presidente, etc., ele para de escrever, ele só volta a escrever depois, então ele dissocia o Sarmiento pensador do Sarmiento político ativo, finalmente, ele levanta uma questão, ele não foi o primeiro a levantar essa questão está muito presente, por exemplo, na Beatriz Sarlo, colega do Piglia, depois brigaram brutalmente, né? Mas colega do Piglia na revista Ponto de Vista, uma revista muito importante, né? Uma revista cultural dos anos 70, que se prolongou pelos 80, mas enfim, a Beatriz Sarlo já tinha levantado. Sarmiento funda, essa ideia, Sarmiento funda uma hibridização, a palavra está um pouco batida, mas ainda é útil, uma hibridização de gêneros. Porque você pega o Facundo, você não consegue dizer exatamente o que é aquilo. Se aquilo é ficção, se aquilo é história, se aquilo é um testemunho, se aquilo é uma biografia, se aquilo é um trabalho de geologia, geografia, se aquilo é um é um libelo político, enfim, você pode caracterizar o Facundo de 500 mil formas. E Piglia investe nessa ideia, que, como eu dizia, está em outros autores, tá na Sarlo, inclusive, que de alguma maneira isso ilumina a produção intelectual argentina daí para frente. Daí fala assim, bom, você pega Borges, por exemplo, não é? Borges mistura, há textos do Borges que você não sabe se são ensaios, se são contos, se são exercícios de crítica literária, né? E ele próprio, Piglia, pratica isso, evidentemente, não é? Um romance como Respiração Artificial, é um romance que é um romance, claro, mas é uma discussão sobre a tradição histórica argentina, é uma discussão sobre a tradição literária argentina, é uma discussão sobre o presente que a Argentina vivia. O livro foi publicado durante a ditadura militar mais recente, né, em 79, e o próprio título já sugere essa dificuldade né, essa asfixia, né, que nos levam. Então, é o sujeito que escreve
que escreve um livro como Dinheiro Queimado, que se tornou muito famoso, foi para o cinema, patati patatá, né? Que é uma espécie de relato jornalístico, mas é também um romance policial, é uma discussão criminológica, etc. Então, essa ideia, e uma ideia, tudo bem, a gente pode colocá-la como uma matriz originada no Sarmiento e que se propaga pela literatura argentina, mas que, na verdade, nos ajuda muito a entender uma certa produção intelectual, genericamente, que hoje é predominante. A dificuldade de você discernir os gêneros, gêneros literários, claro, a dificuldade de discernir os gêneros literários, né? Houve uma época em que as pessoas tendiam a classificar com mais facilidade. Ah, isso é um romance policial, isso é uma narrativa de terror, isso é aquilo, né? Cada vez mais, esse movimento de junção, de recorrer a estratégias de um gênero no outro, pensar de que forma isso reformula o romance, reformula a forma breve, não é? Que é conto, reformula o ensaio. Isso é fascinante, né? Porque tira as coisas das caixinhas, tira as coisas, abole os rótulos e pensa que, no fundo, escrever e ler, né, são, são práticas que não se resumem a essas rubricas, a esses rótulos, que você, na verdade, circula de uma coisa para outra, né? O Jorge Luiz Borges, né? O Borges tem uma palestra, e daí a gente volta à questão da leitura, né? Tem uma palestra do Borges de 1960 sobre o conto policial, em que ele diz assim: Edgar Allan Poe não criou um gênero. Edgar Allan Poe criou um tipo de leitor, que é o leitor desconfiado. Porque o sujeito que está habituado a ler literatura policial, ele já na primeira linha está desconfiado. Ele fala assim, por exemplo, vamos dar para um sujeito que não tem a menor ideia de nada, não tem nenhuma informação sobre esse livro, vamos dar o Quixote para um sujeito habituado a ler narrativa policial. Daí ele abre o livro e na primeira linha tem em algum lugar da Mancha, né? Aí o Borges fala assim, ele já vai desconfiar, assim, por que em algum lugar da Mancha? Por que o sujeito não precisou? É porque não deve ser em La Mancha, né? Ele está enganando o leitor da coisa. Ele vai ler como uma narrativa policial o livro do Cervantes, né? Então, essa mistura de gêneros, essa hibridização, ela nos ajuda também a ler, ela nos ajuda também a entender que a leitura tem que ser livre, ela tem que ser criativa. Você pode ler a partir das mais diversas perspectivas, né? Então acho que o Facundo, a despeito da sua importância histórica, a despeito dele ser onipresente, né? Borges dizia que devia ser eleito como livro nacional argentino, tal coisa. E lógico, a despeito de ser um livro datado, né? Um livro que tem valores, princípios que são da sua época, 1845, de um momento histórico muito específico da história argentina, quer dizer, o Estado Nacional está em formação, há uma guerra civil que se prolonga já há 30 anos, etc. Ele aponta um projeto de uma burguesia liberal ascendente, né? Então, apesar de tudo isso, com todos os preconceitos, etc., que ele embute, ele, ele nos permite, e é isso que Piglia, é disso que Piglia trata nesse ensaio que virou prólogo da edição da tradução da Kozak e do Facundo, ele abre um reconhecimento da diversidade de textos que há em cada texto, né? Todo texto é múltiplos textos. Isso é muito bacana. Com certeza, é uma leitura assim realmente impressionante, né? Que a gente mantém. Agora, a despeito de toda dessa grande manipulação de referências teóricas que aparecem no teu livro em vários momentos, as minhas memórias afetivas das leituras que eu fui fazendo ao longo da vida, né, foram emergindo e especialmente quando você discute literatura policial, literatura de investigação, da forma como esse gênero se desenvolve a partir do Poe, né, do desenvolvimento ao longo do século XX, também no século XXI, pensando no aproveitamento que diferentes escritores deram para esse gênero, né?
E aí eu te digo das memórias afetivas justamente porque eu digo que eu até deixei os livros aqui, um dos livros que mais me marcaram na adolescência Ah, foram livros do Sherlock Holmes, né? A leitura do gênero, né, da ficção de investigação, desse jogo de desvendamento de pistas, do uso da lógica, da racionalidade no seu máximo, né? E retomando essa ideia que você coloca no início, a literatura constrói a experiência, eu posso também pensar que essa literatura policial ou de investigação constituiu em mim o próprio gosto pela investigação, esse ceticismo, a busca sempre pelas causas, né? O detetive, de certa forma, é um errante, né? Um sujeito errante. E é engraçado nesses livros porque a gente sabe que sempre no final o mistério será revelado. Mas o importante não é isso, o importante é o isso. percurso, né? É como é que você chega nessa revelação. Você também vê dessa maneira esse espírito de investigador, essa literatura ela é capaz de despertar essa leitura da realidade? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, né? E que bonito, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente esquece, sobretudo quando a gente está na academia e se torna leitor profissional, e daí tende muito a instrumentalizar as leituras, a fazer usos mais imediatos delas, tal. A gente com frequência esquece da dimensão prazerosa da leitura e do quanto as leituras que nós fizemos, sejam elas quais forem, quais tenham sido, elas formaram os nossos interesses, elas formaram a nossa sensibilidade, né? Elas formaram a nossa maneira de compreender as coisas, né? Um historiador italiano de que eu gosto muito, chamado Carlo Ginzburg, ele fala assim, a leitura, provoca a nossa imaginação moral. Não tem nada de moralismo nisso, né? Provoca a nossa imaginação moral. A maneira como a gente aborda o que a gente vai vivendo no mundo. Conjunto de valores, conjunto de princípios, não é? O Ginsburg diz assim, se alguém leu Crime e Castigo na adolescência, o espectro do Raskolnikov vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida. E é verdade, né? É verdade. Então, nesse sentido, o que você dizia de a leitura da ficção policial instigar um anseio investigativo, não é? Um viés de associar, de buscar associar as, as várias marcas, os vários indícios, os vários sinais que a gente vai encontrando no cotidiano a um sentido mais geral, ou seja, tentar transformar em conjunto aquilo que é esparso, aquilo que é fragmentário, aquilo que com facilidade se perde, ah, pode sim, pode sim nos orientar para pensar as coisas da vida de uma determinada maneira e agir perante elas assim, né? Lidar com aquilo que foi reunido, com aquilo que foi acumulado, de forma a compor o quebra-cabeça, chegar ao final do quebra-cabeça, né? E, bom, durante muitos anos na minha vida eu estudei narrativa policial, né? Uma das minhas teses foi sobre o assunto, a tese de livre-docência, tal, que derivou esse livro que você citou no princípio, A Pista e a Razão, né, uma história fragmentária da narrativa policial. E lógico, aí tem o olhar do estudioso, tudo isso, mas principalmente tem esse reconhecimento do garoto, né, que lá nos seus 7, 8 anos, 15 anos, adorava ler literatura policial. Continua adorando, mas adorava ler literatura policial. Né? Então, lia Conan Doyle, como se citou, muita Agatha Christie, né? Lia, antes disso, né, o João Carlos Marinho, que é um autor de livros
já falecido, Infantis e Infanto-Juvenis brasileiro, que era um autor maravilhoso, Caneco de Prata, O Gênio do Crime, né? Para minha geração, e mesmo para a geração, eu tenho 60 anos hoje, né? Mesmo para gerações posteriores, foi muito grande a influência desse, a coleção Vagalume, da editora Ática, não é? Então lia todas essas coisas. E a partir de um momento acontece aquele fenômeno, e é bom quando isso acontece, que o seu prazer encontra o seu trabalho, não é? Em que eles se olham frente a frente e falam, olha, dá jogo nisso, né? Dá jogo nisso, dá para seguir em frente e tal. E daí você vai olhar num, num intervalo de tempo maior e num conjunto de textos mais amplo também, a narrativa policial, e você percebe primeiro debates muito sólidos acerca e com muita divergência interna, com muita controvérsia, da origem da narrativa policial. Então tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, não, a narrativa policial começa no Heródoto, ou começa no livro do Daniel, na Bíblia, porque tem lá a história de Susana e os anciãos, tal. Bom, não, são histórias de enigmas, evidentemente, mas se for assim, né, quando você amplia demais a caracterização de algo, esse algo se dispersa, né? Porque qualquer coisa pode ser. Então, qualquer enigma é literatura policial. Daí há aqueles que fecham um pouco mais o recorte e falam assim, não, a literatura policial começa naqueles relatos de crimes verdadeiros que eram publicados em panfletos no século XVIII, na França, na Espanha, etc. E há aqueles, e eu gosto mais desses aí, que dizem assim, não, ela começa dentro de um cenário histórico muito preciso, que é o processo de metropolização, né? Tem, claro, uma matriz benjaminiana nessa leitura, né? Dentro de um processo de metropolização, Londres, Paris, sobretudo, Nova York depois, etc., num processo de metropolização que cria o fenômeno do anonimato, em que o anonimato se torna a regra. Não cria o anonimato se torna a regra. Né? Tudo é despersonalizado e o anonimato se torna a regra. Então, o crime ele está acobertado, por princípio, porque todos somos anônimos numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, não precisamos nem chegar aos 16 de São Paulo, mas 1,5 milhão de habitantes, etc. E, portanto, ele se torna também um medo, ele se torna algo que, ao mesmo tempo que fascina, apavora. E a sociedade, se quer manter a ordem, etc., ela vai criar mecanismos para tirar o sujeito do anonimato, né? Pinçar o criminoso em meio à multidão e, 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 e a ficção, ela incorpora também esses temas e essas inquietações do seu tempo. E Poe, que nunca usou a expressão narrativa policial, assim como ele nunca usou a expressão literatura de horror ou coisa do tipo, né? Ele dizia que ele gostava de escrever jogos de raciocínio. Poe capta, não é? Antes de Poe, Baudelaire, evidentemente, mas captam essa tensão e essa iminência do crime, né? Há poemas de Baudelaire que não são, obviamente, histórias policiais, mas, por exemplo, O Vinho do Assassino, né? É um poema que está nas Flores do Mal. Vinho do Assassino é um poema impressionante, porque nele vai se descortinando, é o sujeito que relata, na verdade, o prazer do crime, né? Tem um outro terrível, que é um poema de amor, chama-se A Carniça, não é bem um título para um poema de amor, mas o narrador vai se dirigindo à amada morta, já apodrecendo, né? E fica implícito que ele cometeu aquele crime. Então há uma questão que brota no âmbito dessas cidades metropolizadas no 19 e que a sismografia da literatura capta com muita precisão. E daí uma narrativa seguida. E daí esses personagens extraordinários, esses detetives visionários, né, que enxergam o que os outros não veem, que entendem o que os outros não entendem, que estabelecem conexões que os demais são incapazes de fazer, como Sherlock Holmes, como o Auguste Dupin, né, o personagem dos três contos policiais do Poe.
o Hercule Poirot, da Agatha Christie e assim por diante. Agora, a narrativa policial ela tem uma história tão fascinante, porque a partir de um momento essa narrativa clássica, ela se altera e nasce aquilo que muita gente designa como hard-boiled. Dashiell Hammett, a fervura da sociedade, na alta fervura da sociedade. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc., que leva para outro lugar. Daí vem a Segunda Guerra Mundial e a narrativa policial vai para outro lugar. Você tem, por exemplo, na narrativa italiana, Leonardo Sciascia, em que os crimes não são desvendados, quer dizer, eles são desvendados para o leitor, mas eles não são desvendados na prática porque esses crimes passam pela. O Leonardo Sciascia era siciliano, passa pela atuação de organizações criminosas, a máfia, né? Passa pela omissão do Estado ou pela colaboração do Estado ou da igreja. Então, sempre acaba com o crime sendo abafado, né? Enfim, e isso vai mudando. Nos anos 70 tem o chamado 70 para os 80, o chamado Nord Mediterrâneo, Jean-Claude Izzo, etc. E daí é outra virada. Então, de que forma um gênero literário ele vai passando por tantas mutações e ele continua nos afetando, inclusive afetivamente, né? Inclusive passionalmente, né? Bom, mesmo que haja um setor grande da crítica, hoje minoritário, mas durante muito tempo hegemônico, que depreciava a literatura policial. A literatura menor, é de entretenimento, etc., né? Mas não é. Primeiro que não tem literatura menor. Segundo que o entretenimento ele pode ser de boa qualidade ou de má qualidade, assim como uma literatura de proposta, ela pode ser boa, pode ser ruim, né? Não é a ambição do texto, não é o nível de jogos intertextuais, o diabo que vai fazer o livro bom ou o livro ruim, né? É o seu engendramento interno, é o engenho, é a capacidade comunicativa, é um monte de coisa, né? Então, felizmente, acho que hoje o preconceito em relação à narrativa policial, ou à ficção científica, ou às histórias de terror, é bem menor, né? Isso, isso não muda nada. Mesmo que tenha preconceito, a gente continua lendo, né? Que é gostoso de ler. Sim, certamente. Eu até me lembro, ao longo da leitura, eu me lembrei de um texto ao qual eu já recorri em algum outro momento, do professor Edgar de Deca, e ele diz o seguinte, até recuperei aqui a citação, ele diz assim: a própria historiografia moderna está marcada pelo gênero policial e seus métodos de investigação, e o próprio interesse pela leitura de textos históricos está fundado na figura de um leitor que se fascina pelos procedimentos de investigação e o desvendamento de problemas através do método de análise de pistas, né? Ou seja, é aquilo que você diz também, se não me engano, no texto chamado Crônica e Crítica na ficção policial latino-americana, você diz que o historiador e o ficcionista, de certa forma, se metaforizam na história, na figura do detetive, né? E aí você já adiantou essa pergunta que eu queria fazer sobre a presença do indício, né? Tanto na ficção, na história, na ficção policial, na investigação historiográfica, né? Você evoca essa questão em vários outros momentos do texto, né? É. Que bacana você ter lembrado do Edgar de Deca, né? O Edgar, infelizmente, já falecido, né? Edgar foi professor da Unicamp durante muitos anos, Departamento de História da Unicamp. O Edgar, para minha geração de historiadores, foi muito importante, porque junto com outro grande mestre que eu tive, esse foi meu professor na graduação na USP, Carlos Alberto Esentini, também já falecido faz mais de 30 anos. Eles trouxeram para a historiografia brasileira uma discussão essencial, que é a discussão da construção da memória histórica. Primeiro, de forma que assustou muita gente, foram muito, muito, muito criticados ao publicarem um texto na revista Ciência e Cultura da SBPC, em 78, por aí, chamado A Revolução do Vencedor. Esse texto gerou a tese do Edgar, que se chamou Silêncios Vencidos, a tese do Carlinhos Vesentini, que se chamou A Teia do Fato, e os dois foram centrais na renovação da historiografia brasileira, né? Então, obrigado por ter lembrado do Edgar, eu fico feliz. Eu tive poucos contatos pessoais com ele, mas a leitura dos escritos dele foi muito importante para mim. E é isso, né?
Eu já citei uma ou duas vezes o Carlo Ginzburg nessa conversa, e há um texto do Ginzburg que foi muito influente, foi muito lido aqui no Brasil, ah, que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, que está num livro intitulado Mitos, Emblemas, Sinais. A tradução desse título, do ensaio, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, é uma tradução um pouco desviante, porque no original, é pisti, pistas, né? Então a ideia da pista já está no título. E nesse ensaio, Carlo Ginzburg compara o fazer do historiador a outros fazeres, como o do semiologista, como o do conhecedor de arte, como o do detetive, como o do médico filiado a uma epistemologia médica que surge no século XIX e que passa a tratar do detalhe, né? Deixa de tratar o corpo como um todo, como um conjunto, e passa a lidar com aquele sintoma, etc. A mesma coisa que depois também, ele também compara do psicanalista. Ou seja, você parte de sinais, sinais no vocabulário da semiologia, sintomas no vocabulário médico, pistas no vocabulário detetivesco, né, detalhes no vocabulário do estudioso de arte, né? Enfim, indícios à primeira vista imperceptíveis, que fundam uma nova maneira de conceber o conhecimento no 19, que fundam uma nova maneira de conceber o conhecimento no 19, e que acabam por alimentar profundamente o trabalho do historiador. O historiador é esse animal que vai lá atrás de um bicho, que vai farejar aqui, que vai escutar ali e tal, vai reunir esses indícios e, a partir deles, vai tentar construir uma interpretação acerca de uma experiência vivida. Também o ficcionista. O ficcionista vive uma experiência, mas essa experiência, a gente volta lá ao começo da conversa, e a passagem do Piglia que você citou, né, dos Diários de Emílio Renzi, a experiência que ele relata, que ele narra, não é a que ele viveu. Ele vai construir outra no texto, né? Mas ao construir essa experiência, ele tenta se aproximar da vivida. Ele pega aquele material vivido, vira, revira, mexe, remexe. Não é? O Milton Ratum, mais de uma vez, já falou em entrevistas, né? Existe material biográfico nos meus livros? É claro que existe. Mas esse material biográfico foi de tal forma alterado, revirado, etc., que ele é outra coisa, né? O Piglia fala assim: num mar de verdade, uma gota de ficção transforma tudo em ficção, porque redefine as relações, restabelece os vínculos, né? Aquela, aquela ideia do Goethe, quer dizer, a ideia da fisicoquímica, mas que virou um romance extraordinário do Goethe, né? Das afinidades eletivas. Quando você tem dois elementos e traz um terceiro elemento, não é uma somatória. As relações vão se refazer entre eles, né? O princípio da fisicoquímica, da, da recombinação das afinidades eletivas. Então você altera tudo. Então, constrói a experiência, constrói a experiência. Ela não põe nenhum, a ficção não põe nenhum véu à frente da experiência, não dificulta a visão da experiência. Ela constrói uma outra experiência, mas que ajuda também a entender a experiência vivida. E tanto no caso do ficcionista quanto no caso do historiador, ou do psicanalista, ou do detetive, etc., a gente sempre parte desses sinais, desses indícios que à primeira vista são imperceptíveis, para construir o conjunto de uma representação, né? Se você fizer o caminho oposto, não dá certo. Você pode até chegar ao final, né? Mas você parte de uma ideia pré-concebida e daí vai lá caçar as coisas para sustentar a sua ideia. De repente dá certo, mas em geral você impõe a sua vontade ao material com que você quer lidar. Perfeito. Eu, o tempo já está, estamos encerrando, né? Mas eu queria encerrar fazendo mesmo te fazendo uma mesma pergunta que foi feita para o Ricardo Piglia, que está nesse livro aqui, Ah, Fórmula Inicial é um livro maravilhoso, né, de entrevistas. exato, livro de... Minha edição é de 2015,
né? Eu acho que é essa, acho que não É, teve outra é, ainda. exato, da editora Eterna Cadência. E um trecho aqui, que acho que é de 98, o Pillay é perguntado sobre a relação entre a prática docente e o trabalho como crítico e escritor. E aí ele elabora sobre aquilo que ele chama um olhar bastante particular à literatura. Depois ele fala, né, de como a experiência com o período militar acaba, né, interferindo no trabalho de docente. De que modo você, Júlio, vê essa relação da prática docente com o trabalho crítico e com o trabalho de escritor? A Ana, são indissociáveis, né? Eu sou professor há 40 anos e meio. Eu dei a minha primeira aula em 1º de setembro de 1983, esses 40 anos em setembro. Então, é até um pouco mais de um ano e meio, né? De setembro até maio. E dei aula em todo tipo de circunstância. Dei aula em supletivo, dei aula em cursinho, dei aula pouco o que hoje é ensino fundamental 1, não é? Antigo primário. Dei um pouco de aula no ensino fundamental 2, antigo ginásio. Dei muitos anos de aula em ensino médio, não é? No atual ensino médio. E estou na universidade desde 1987. Entrei como professor no departamento de História da PUC, conciliando com o trabalho em escola de ensino básico, né? Em 87, portanto, daqui a 3 anos faz 40 que eu estou na universidade. Fiquei na PUC entre 87 e comecinho de 99, quando eu me transferi para a USP, e estou na USP há 25. E daí eu tive que parar de trabalhar no ensino básico, porque a USP exige dedicação exclusiva, né? Então, dei aula em todos os lugares e todo tipo de aula. E, e o que você descobre quando você dá aula, que é, de resto, algo que acho que todo mundo deveria fazer um pouco na vida, né? Você descobre quando você dá aula é que, da mesma forma que acontece na hora de escrever ou numa sessão terapêutica, você compreende melhor as coisas quando você narra. Então você prepara a aula, você deixa tudo bonitinho, organizadinho, esquematiza, tá? Hoje em dia a gente faz PowerPoint, né? Tudo isso. Então você deixa tudo esquematizado, mas é na hora H que aquele material que é fragmentário, que tem uma certa lógica, tem uma sequência, evidentemente, mas aquele material que é fragmentário vai se tornar um discurso corrente, um discurso fluido em que você vai ter que fazer as transições de um daqueles tópicos para o outro, você vai ter que fazer esclarecimentos adicionais, porque você percebe, na hora H, você percebe que uma determinada ideia que estava muito clara e que parecia clara no resumo ou, ou nos apontamentos para a aula, ela não fica tão clara quando você fala dela, então você tem que desdobrar, você vai exemplificar, etc. Ou seja, você cria ali uma narrativa. Uma aula é também um exercício, é sobretudo um exercício narrativo. E a mesma coisa acontece quando você vai escrever, não é? Você pode esquematizar, e eu não tenho um método muito fixo para escrever, não. Eu, às vezes, esquematizo o texto e depois vou escrevê-lo. Às vezes eu começo o texto, escrevo assim de roldão, sobretudo textos menores, né? Textos de até 15 páginas, mais ou menos. Eu escrevo de roldão e depois que eu escrevo 400 mil vezes, né? Então eu não tenho exatamente um método, mas de qualquer maneira, ou pelo menos eu não tenho um método único, um método que eu aplique a todas as escritas, mas de qualquer maneira, ali você também está fazendo isso. Seja partindo de anotações, seja partindo de um certo repertório que você foi montando e que ali vai ganhando mais clareza, vai ganhando mais consciência, vai se relacionando a outras coisas e assim assumindo uma feição um pouco diferente, e tal. Então, escrever, dar aula são gestos de narrar. E nos dois casos, sempre contando com a presença de outros, né? Numa sala de aula, obviamente, estudantes participam, interferem, esclarecem uma coisa ou outra, divergem aqui ou ali, propõem desvios, né? Propõem outras discussões, isso vai
engordando a discussão, né? Vai dando mais peso, mais solidez, mais força para ela, né? E num texto também, porque você escreve sozinho, mas mais ou menos, porque você tem aquele monte de livros ao seu redor, aquele monte de autores, né? Esse é outro jeito. Às vezes eu abro vários livros quando eu vou escrever, enfim. E lógico, depois que você escreve 2 ou 3 vezes, você tem uma versão que você acha minimamente aceitável, daí você pede para um amigo, para um colega, né? Então, eu tenho 2 ou 3 pessoas que são meus leitores sempre iniciais, né, que penam, né, e que daí dão sugestões, tal coisa, aí falam, não, isso aqui isso aqui não serve, né, não funciona, tem que remontar porque não entende, ninguém entende patavina, aqui a passagem é muito abrupta, etc. Então também, não é, é na conversa, é no diálogo, na presença alheia, seja essa presença espectral dos livros, sejam pessoas de carne e osso, né? Então eu acho que as duas coisas são mais ou menos as mesmas, né? E uma ajuda a outra, né? Às vezes, no meio de uma aula, brota uma ideia que você não tinha tido. Daí, depois da aula, você tenta anotar para desenvolvê-la mais à frente e pode virar um pedaço de um artigo. E às vezes, quando você está escrevendo alguma coisa, isso aconteceu na semana passada. Eu estava escrevendo um negócio lá. E daí, de repente, eu me bati com uma passagem que eu ia poder usar na aula que eu dei ontem de manhã, lá nas letras da USP, sobre Borges. Então tem essa coisa de permuta, né? Então, ah, eu acho que as duas coisas tem aquela brincadeira que todo mundo na vida tem que escrever um livro, ou ter um filho e plantar uma árvore, né? Não precisa, pelo amor de Deus, né? Só se quiser. Mas eu acho que se alguém quer dar aula, tem que também escrever, e se alguém quer escrever, tem que também dar aula, porque uma coisa ajuda muito a outra. Davida, muito obrigada pela tua disposição em conversar sobre o livro. Foi uma leitura excelente. Vou te pedir para mostrar o livro, né? Como eu disse, eu tenho aqui a versão digital. Isso. Vou deixar o link na descrição, da nossa conversa para a página da Companhia das Letras, para as pessoas que quiserem adquirir. Recomendo muito a leitura, bastante esclarecedora e foi excelente. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela conversa, né? Parabenizo pelo canal, que é muito bacana, né? Agradeço pela conversa, agradeço ah, pela disposição, né, de ficar ouvindo essas falas longas demais. Ok. Agradeço pela divulgação do meu livro, que me pega também pelo afeto, mas, sobretudo, eu te agradeço pela leitura, né? Eu acho que nada é mais valioso do que uma leitura, do que um leitor, né? É, É isso que faz com que as coisas façam sentido. isso, Muito exatamente. obrigado. Muito obrigada a você e agradeço para você que acompanhou a conversa e semana que vem traremos outra conversa sobre outro livro. Muito obrigada. Até semana que vem.